Vamos iniciar mais um X1 com Raoni, esse um bate-papo diferente, porque trata-se de sonhos, trata-se de conquistas das pessoas que traçam viabilidade do seu casamento, do seu aniversário, que é tudo organizado. E ela, Larissa, nossa cerimonialista, abriu sua própria empresa há um pouco mais de 4 anos, chegando a 4 anos, e eu quero dizer assim, Larissa, muito obrigado, porque a gente vai desmistificar o papel de cerimonialista, viu? Eu que agradeço. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Larissa, você já trabalha há um tempo, né, com cerimonial. O que é que levou primeiro a escolher cerimonial? Na verdade, eu não escolhi, né? Eu fui escolhida. Bacana. Eu trabalho com isso há cerca de 9 anos. Comecei a trabalhar porque o meu pai ficou muito doente e eu precisei cuidar dele. Então, eu não poderia trabalhar nos moldes tradicionais durante o dia. Eu precisava trabalhar à noite. E foi aí que uma amiga me indicou para um cerimonial e eu comecei a trabalhar nesse cerimonial. Então, era um evento específico ou era cerimonial já de casamento? Já de casamento. Já comecei fazendo casamento. Eu trabalhei para uma pessoa, né? Então, a gente era muito casamento mesmo. Então, assim, a motivação já me pegou, né? Vocês viram aí que a motivação dela, eu preciso trabalhar, porque eu preciso cuidar do meu pai. Então, mais do que a profissional, você, na busca de manter a sua casa, apoiar seu pai no tratamento, enfim, naquilo que ele estava passando, abraçou o cerimonial. Então, de manhã e de tarde... Era em função dele. Cuidava 100%. dele. E fim de semana, à noite e eventos à noite, era trabalhando no cerimonial. Ou seja, 24 horas... 24/7. E hoje, como é o nome do seu cerimonial? Lara Madruga Assessoria. Assessoria. Essa assessoria que você presta é 100% casamento? Você dedica só a casamento? Não, 90% casamento, mas faço muito aniversário corporativo. É mais porque existe uma ideia de que o cerimonial ele é para casamento, mas na verdade não é. Tanto que minhas noivas, quando acabam os eventos, elas dizem: Larissa, agora eu quero contratar você para assessorar a minha vida. Porque o cerimonial, ele facilita a vida do contratante, né? Hoje em dia, quem contrata uma assessoria, ele quer praticidade, ele quer facilidade, né? Então, ele quer fazer um evento, mas ele não sabe fazer um evento. Se soubesse, estaria trabalhando com isso. Sim, né? Claro. Mas vamos lá, eu chego para você, eu vou me casar. Vou falar do casamento, depois a gente vai fazer. E eu não entendo de nada, eu não sei o que é que precisa. Como é que você desenrola isso aí? Como é? Larissa, eu queria casar dia 16 de julho. E aí a gente traz para a realidade tudo aquilo que aquele casal quer. Então, eu quero casar dia 16 de julho e o meu sonho é casar ao ar livre. Você tem que escolher um dos dois. Porque a gente sabe que julho aqui em João Pessoa é muita chuva. Então, a gente vai trazendo essas verdades, né, essas realidades para o casal, para que tudo se molde da forma que ele quer, mas também de uma forma que seja possível ser realizado. Então, vamos lá, lhe contratei. E aí nós vamos contratar todos os demais profissionais que a gente precisa para realizar um grande dia. Entendi. Então, para você contratar uma assessoria, você não precisa ter uma data já certa, uma igreja já fechada, uma recepção já fechada. O ideal até é que, contratando a assessoria primeiro, tudo vai se formar de forma mais tranquila. Justamente porque a gente vai adequando ao que o casal realmente quer. Tu já encontrou algum casal resolutivo que, mais do que assessorar, tu só fez dar opinião? Vários, vários. Eu digo que Deus, ele manda os casais de acordo com a minha vibe. Eu sou muito prática. Então, isso acaba trazendo também praticidade nessa organização. E eu tenho casais que eles dizem: Lari, é assim, assim, assado, pronto. Então, a gente só vai realizar. Então, eu pego os orçamentos dos demais fornecedores, mando para o casal está aprovado, paga a entrada, o casamento está pronto. Eu tenho uma noiva que o casamento dela é em fevereiro do ano que vem. O casamento dela já está 100% pronto. Amanhã nós iremos fazer a última reunião, que é a reunião com decoração. Um casamento em fevereiro. E aí tem muitos casais que vêm para mim e dizem: Lari, pelo amor de Deus, eu acho que não vai dar tempo. Não só dá, como sobra, entende? Então, assim, você tem um casamento com quase 3 meses aí,
pronto já, é para você aproveitar todo o resto do processo. E você cuida do pré, do dia e do pós, E porque do tem pós. umas bronquinhas no... Tem, cada vez menos, graças a Deus, mas alguns detalhes que ainda ficarem a ser resolvidos, aí a gente também cuida. Corporativo, você falou que faz Faço. cerimonial corporativo. Isso. Em que circunstância seria? Corporativo é muito receptivo, Ah, tá. né? Também realizar a festa, se for um evento corporativo para festa, né? Realizar a festa, ver os profissionais que a gente precisa ter, e é muito também para receptivo, né? No dia, garantir que tudo está saindo da forma que o contratante quer. Você considera que, diante das coisas que acontecem na vida, né? A sua motivação inicial era trabalhar para manter-se, né? Dar um suporte maior ao seu pai. Como é que foi logo essa realidade de pronto na sua vida, assim? Como é que não tem outra opção e de repente você se apaixonar por isso e tornar a sua profissão? Como eu digo assim, né? Eu fui escolhida. Né? Não queria. E por muito tempo as pessoas diziam, Lara, abra sua empresa. Por que você não abre sua empresa? E assim, o que saía da minha boca era, Deus me livre. Eu nunca tive a pretensão de ter a minha empresa. Até que chegou um dia que Deus disse, não tem como, sabe? Assim, acorde e é a sua hora. E aí foi que eu decidi abrir a minha empresa. Foi muito rápido. Eu digo que eu dei a sorte e as pessoas às vezes dizem, Larissa, não fale essa palavra, porque você trabalhou muito, você batalhou muito para chegar onde chegou, né? Mas eu dei a sorte de já estar inserida no mercado. Sim. Então, quando eu abri a minha empresa, eu já conhecia os profissionais, eu já sabia, por mais que eu achasse que ia ser fácil por já saber, eu trabalhei 6 anos com cerimonial. Eu comecei nas festas, depois eu trabalhei no escritório mesmo, né? Eu lidava diretamente com as noivas também. E eu achava que ia ser fácil. Até você ter a sua empresa, você ver que não é bem assim que a banda toca, né? Você tem que ser ainda mais disciplinado, tem que ser ainda mais, ter ainda mais garra para poder realmente aquilo dar certo. Você lida com sonhos, né? A gente lida com sonhos. E não romantizando essa parte, mas entendendo ainda mais a responsabilidade que a gente tem. Pelo fato de eu fazer muito mais casamentos hoje, é muito mais fácil que, por estar acostumada, a gente acabe tornando o processo automático. E não é. Antes de cada casamento, eu fico nervosa. Tenho meninas na minha equipe que elas se acabam de chorar nas cerimônias. E assim, a gente faz casamento sempre, né? Todo fim de semana. Agora em novembro, eu tenho pelo menos mais 13 casamentos a entregar. Então, assim, não romantizando, né? É um sonho, mas a gente ainda dá aquele frio na barriga. Ou seja, você faz como se fosse algo seu verdadeiramente. E é quando eu tenho certeza de que realmente eu fui escolhida. Entendi. Sabe? Porque não é todo mundo que tem essa capacidade de entregar um evento assim, de coração mesmo. Hoje eu recebi um feedback da noiva de sábado, ela disse, Maria, é nítido que você gosta do que você faz, porque você não trata como se fosse só mais um evento. Não, é aquele evento, naquele período. Como um único, né? Aquele único evento. E eu vou lutar pelo sonho daquele casal. O que tiver nas minhas mãos. E o que não tiver também, talvez, aí a gente dá uma conversadinha com Deus, né? A gente passa uns perrengues de chuva aqui, a gente conversa com Deus, aí Deus para um pouquinho, aí a gente... Passa. Então... Qual foi o maior aperreio que tu já passou aí? Gente do céu, eu fiz agora um evento em maio, que era ao ar livre. No mês das noivas. Ao ar livre. E o sonho da noiva era casar ao ar livre. Ela escolheu o bolo dela ao ar livre, sem nenhuma coberta. E era um sábado. E na sexta-feira caiu uma das maiores chuvas em João Pessoa. Foi uma chuva que eu até postei no meu Instagram na época e ficou todo mundo assim chocado. O local era frente rio. Parecia que a gente estava dentro do rio, de tanta água. Não tinha a condição da gente realizar um evento da forma que ela queria. Não tinha. Fomos decoração, estrutura, até o noivo foi lá, assim, pra gente tentar viabilizar. E a gente só olhava e dizia, a gente tem que aceitar, vai ser debaixo de chuva.
E aí, corre, compra capa de chuva para todas as equipes, vamos, o casamento vai acontecer. Quando amanheceu o sábado, era um sol, que eu estava caçando um protetor solar, mas não tinha quem dissesse que ia abrir aquele sol. E ela só me pediu uma coisa, ela disse, Lari, a gente pode mudar tudo de lugar, mas o meu bolo eu queria sem a coberta. Disse, meu Deus, se chover, eu não tenho condição de carregar bolo, docinho. Era inviável que a gente... Vou ficar na com hora da chuva. Exato, exatamente. E assim, tem locais que a gente vai e coloca uma coberta. Nesse dela era impossível colocar uma coberta. A estrutura lá não dava certo. E o sábado foi um sol, que eu conversando com os padrinhos, disse, gente, agora eu só queria um protetor solar. E aí foi o dia inteiro, não caiu uma gota de chuva em nenhum momento. No outro dia eu tinha uma viagem para São Paulo. Fui, entrei no avião, 40 minutos a gente esperando, o voo foi cancelado. Eu morro de medo de voar. Eu só vou tomando remédio. Beleza, tomei meu remédio, fui lá. O voo foi cancelado. E eu tinha um evento... Por conta da chuva. Por conta, isso. E aí eu tinha um evento no outro dia e era uma correria, e precisava remanejar voo. Era para chegar em São Paulo 1 da tarde, eu cheguei, era 1 da manhã. Agora imagina, eu remanejando tudo, passagem, mala, dopada. E aí, quando eu divulguei assim no meu Instagram, as pessoas faziam, Lari, ontem você pediu a Deus o sol. Então não reclame do que ele está lhe dando hoje. Então eu digo que eu tenho meus acordos com Deus e no outro dia, se acontecer alguma coisa que eu não queria, eu que arque, eu entendo que foi ele, o meu pedido foi atendido. Entendi. E tudo no seu lugar, né? Exato. Conta aí uma história de um casal que chegou perdido, porque você passa muito confiança naquilo que faz, você transforma essa ansiedade. Conta aí uma história de um casal que chegou perdido e saiu realizado pelo seu trabalho. Ai, gente do céu. Tem alguma? Tenho. Que não tinha nada, assim. Tenho. Teve um casal que eu fiz o casamento. Não precisa dizer o nome não, fica à vontade. Eles queriam o casamento em esse mesmo casal. Eles me contrataram faltando 2 meses para o casamento. E não era uma festa de 40, 50 convidados. Não, nós tínhamos aí cerca de 150 convidados. Vixe, Maria. E aí ela ligou para mim, ela disse, Lari, a minha festa tem X convidados, nós queremos fazer em um local que era minúsculo. E disse, não tem como. Você não vai conseguir reduzir essa quantidade. Veja que a gente consegue, né, mostrar ao cliente aquilo que ele não está vendo. Você não consegue reduzir a sua quantidade de convidados para o que a gente precisa para esse lugar. Então não sofra por isso, vamos mudar de lugar. Então nós mudamos, mas já em minha defesa, o primeiro lugar também era céu aberto, então teríamos passado por esse perrengue de toda forma. E aí 2 meses faltando, um casamento para cerca de 150 convidados, um casamento grande, com várias bandas, com tudo que um casamento que a gente organiza aí em 1 ano e 6 meses mais ou menos, com tranquilidade, nós organizamos em 2 meses, porque a avó da noiva estava muito doente e a gente precisava realmente correr, porque ela queria a avó presente no casamento. E aí ela disse, Lari, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu estou confiando. Deu certo, não choveu, realizadíssimos, o casamento foi lindo e a festa também foi magnífica. Você disse que cerimonial não é sobre festa, é sobre pessoas. Como é que você vê, como é que você lida com as expectativas emocionais de cada pessoa, cada um de um jeito? Como é que você, para criar esse evento, você reflete uma história dessa realmente assim? A gente, com o tempo, acaba entendendo que expectativas, elas são criadas, obviamente, mas essa insegurança, essa às vezes, né, insegurança que vem vindo no processo, é muito mais do novo. Porque ela nunca fez um casamento, na grande maioria das vezes, né? Ela nunca fez uma festa grande. Então, às vezes, uma ansiedade é muito mais porque ela sabe a grandiosidade do evento dela, mas ela não entende que os processos, eles vão sendo realizados de forma cronológica, de forma organizada. Então, uma ansiedade de um casal, na grande maioria das vezes, é apenas por não saber, não entender que existe um processo, que tudo vai se ajeitando, que tudo vai se organizando. Então, eu tenho casais que querem casar daqui a 2 anos, e aí eles já querem fechar papelaria. Entende? Não é o tempo ainda da gente fechar a papelaria. E às vezes aquilo gera uma ansiedade no casal. Então, assim, a gente não tem coisas que a gente precisa para poder
fazer uma papelaria. Então, a gente vai organizando, vai conversando, vai mostrando que tudo tem seu tempo, e aí eles vão ficando mais tranquilos. Eu já fiz muitos eventos, seminários, eventos, Réveillon, sim, várias festas, na verdade, e com alguma sociedade a gente dividia os papéis. Vamos lá que eu lhe contratei para assessoria, mas eu que fechei a banda. Eu lhe contratei para assessoria, para você fazer o cerimonial, mas eu que fechei a decoração, direto, né? Sim. Eu que, sei lá, pela minha relação, fui contratando os outros serviços e você está ali me assessorando. Já aconteceu da pessoa saber que foi ela que fechou os outros contratos e lhe responsabilizar por algum acontecimento desses contratos que ela fechou? Não aconteceu, mas por quê? Porque existem métodos para que isso não aconteça. Então, primeiro que um contrato muito bem feito, né? Então, meu contrato hoje tem 11 páginas. É muito mais fácil, tudo tá lá. Então, essa parte aí de que eu não me responsabilizo pelo serviço de terceiros, mesmo eu tendo indicado, tá lá no meu contrato. Segundo, eu não faço o cerimonial apenas para o dia do evento, justamente porque erros podem acontecer. Você contratou, mas você não entende que tem uma banda, mas a banda ela precisa de um camarim. Precisa passar o som. A banda precisa passar um som, então você não entende, você contratou, acha que tá tudo certo. Então, primeiro, eu não faço o cerimonial do dia, justamente por essas questões. E, segundo, você pode contratar à vontade, mas o contrato, ele passa por mim. Entendi. Então, pelo menos 15 dias antes do evento, todos os detalhes estão alinhados com todos os fornecedores. Então, assim, independente da... Não quer dizer que já não tenhamos passado o perrengue, mas a maioria desses perrengues... Você evita, né? Exato, eles conseguem ser evitados. No tempo como empresária, o que é que você conseguiu lapidar na referência desse tempo de acolhimento, como é que você... Porque, quer queira, quer não, nesse período agora você lida com todo tipo de gente, né? E cada vez mais você vai entregando mais eventos, mais as pessoas querem contratar. Isso. E quando você tem 2 eventos, existe outra Larissa na sua equipe? Olha, tô precisando, viu? Tô precisando de outra Larissa na minha vida. Hoje, casamento, eu faço 1 por dia. Tá? Não, casamento, a não ser, assim, que seja uma pessoa que já me conhece, que ela, Ari, não importa, eu quero a sua assessoria e a sua equipe faz. Ela vem pra mim já aceitando, sabendo disso. Que você não vai estar. Isso, mas assim, não sendo, eu não pego. E aí, por solicitação do próprio mercado, o mercado me pediu isso, eu abri uma segunda equipe, mas a minha segunda equipe, ela faz aniversários corporativos, então eu posso por dia fazer um casamento. Relutei muito, mas o mercado realmente pedia isso. Então, eu faço casamento e faço um corporativo ou um aniversário. O aniversário, vamos dizer, qual a demanda de aniversários que você tem? Você disse que o maior tempo é para o casamento, porque você foi se especializando, mas sendo que, por exemplo, quem lhe contratou para um casamento que teve um filho, quer que organize seu aniversário, ou vai fazer os seus 40 anos, ou vai fazer seus 50 anos. Poxa, a Larissa foi tão bom no meu casamento, acho que eu vou deixar ela cuidar do meu aniversário. Acontece muito, porque as pessoas entendem que não precisam ter dor de cabeça. É um valor que você está pagando para estar tranquilo. Depois... Desculpa, você continua, mas a confirmação dos convidados, você faz também? Também. Vá, continue. E aí, também por isso um aniversário, porque você contrata para X pessoas, mas aí você convida 2X, né? Então a gente precisa saber. Você tem um percentual de pessoas que não vão normalmente? Existe uma convenção, seria em torno de 10%. Tem gente que fala 20%, eu acho loucura. Minhas noivas já sabem, não conta 20%. Existe um percentual aí de 10%, mais ou menos 10% de falta, mas aí com a confirmação de presença a gente acaba reduzindo. Sim, continue que eu lhe interrompi. Eu faço muito aniversário hoje em dia, justamente de pessoas que já passaram por algum processo comigo. E aí, cada vez mais, incrivelmente, aniversário masculino. Teve uma época que eu fiz uma sequência gigante de aniversários de 50 anos, e é engraçado porque
Tem os convidados do primeiro, aí são os mesmos convidados do segundo, os mesmos do terceiro, e aí as pessoas já fazem, meu Deus, você de novo. De novo. Né? Então a gente acaba pegando também assim, de amigos. Teve uma época que eu fazia muito 15 anos e era de amigas, que as amigas chegavam em casa e faziam, mãe, olha, você pode escolher tudo, mas eu quero Larissa como minha cerimonialista. Eu digo que a gente consegue se camuflar no meio dos adolescentes, eu sou pequenininha e eu amo 15 anos, sabe, assim, dá uma revigorada. Então, a gente acaba fazendo justamente por alguém conhecer, então a Lara já fez meu casamento, vou indicar para minha prima que vai fazer 15 anos, ou então para o meu tio que vai fazer um aniversário, e a gente acaba fazendo. Os métodos de checagem seu vão se aprimorando, né? Na minha época era a planilhazinha ali. Hoje, como é que você faz aí para dar uma checagem rápida das coisas com o corre-corre do dia a dia? Quando eu falei, né, que quando a gente começa a empresa, a gente acha que vai ser fácil por já estar, e não é justamente por isso. Eu fui criando processos. Entendi. Então, existe um processo para que a Larissa CPF consiga viver, existem processos muito bem estabelecidos do CNPJ. Então, existe uma ficha técnica, tem o dia para a gente checar. Então, eu falo com todos os fornecedores, pelo menos 2 vezes. Quantos fornecedores, mais ou menos, envolvem nessa tem festa que a gente faz com 40 fornecedores. Misericórdia. 40 cabeças, você já imaginar. Não, e isso não são 40 cabeças, porque são 40 empresas. Fora as pessoas que trabalham em cada empresa. Então, se a gente for contar de estrutura, de montagem, a gente pode botar 100, 150, 200 pessoas. Vai, continue. Agora eu fiquei, rapaz, assessoria dá trabalho, viu? Não é fácil. E olha que também a gente lida antes, tem esse pessoal que a gente lida no dia, e no dia, montagem, né, um dia antes ou no dia, em sua grande maioria, homem. E eu já sofri demais com isso, porque os homens acham que, eu chego, quer ver, um dia desse eu fiz uma festa, e um som que ninguém nem conversava. E a polícia já tinha passado lá, pedido para baixar um local residencial, e eu pedi pro rapaz do som. Ele olhou pra mim e fez, eu só baixo se o noivo vier falar comigo. Depois você vai baixar agora, eu mostro a você que você baixa esse som agora. Senão a polícia vem direto aqui conversar com você. Num instante ele baixou o som. Então tem muito isso, o machismo, né? É gigante nessa área. Logo que eu comecei, eu trabalhava de salto. Agora imagine a pessoa em pé, 12 horas de salto só para tentar ganhar algum respeito. E graças a Deus que isso é uma empresa, exato. E aí quando isso acontece, eu já descarto das minhas indicações, porque para mim isso é inadmissível, sabe? Então aí, dependendo do evento, a gente vai lidando com 100, 150 pessoas para que tudo aconteça. Num mundo em que cada vez mais as pessoas querem algo para dizer assim, esse é diferente, é meu, personalizado, como é que você consegue aí, nessas mudanças, personalizar cada história dessa aí? Assim que um casal me contrata, a gente tem uma reunião de briefing. E essa é uma das reuniões mais importantes, porque eu vou entender o que o casal quer. E todas as minhas indicações, elas serão baseadas nessa reunião de briefing. Então, um casal, nem todo profissional é para todo casal. Então, nem todo fotógrafo é para todo casal, nem toda assessoria é para todo casal. Então, entendendo o que ele quer, eu consigo indicar, né? Consigo trazer ideias que eu acho que combine com eles. Então, a gente vai moldando, sabe? E eu tenho uma relação, eu faço assessoria apenas completa. Então, a gente tem uma relação constante. E aí, a gente consegue sempre ir trazendo identidade para cada evento. A grande maioria, né, dos casamentos, eu não peguei a normativa agora, mas a grande maioria na Igreja Católica, enfim. E eu vi que o Papa recentemente falou, ou foi o próprio Dom Delcio, mas eu vi que ele falou sobre o casamento e dizendo que teria que ser algo muito mais para aquele momento oracional e que deixasse as outras coisas, vamos dizer assim, os frus, né? Uhum. Carro elétrico entrando, não sei o quê. Ele teve algumas proibições para ordenar. Na minha época, o bispo aqui, porque era uma verdadeira floresta dentro da igreja. Aí o bispo disse, rapaz, ninguém vê nem os noivos. Aí o bispo proibiu tudo, deixou só 4 arrantes, foi um desespero, né? Para mim foi ótimo, porque eu gastei menos. Né? Para mim foi ótimo.
Eu fui adequando. Você fica antenada nessas realidades que acontecem de normativas dentro da igreja e de outros? É muito importante a gente ter esse contato direto. A maioria dos meus eventos, eles são, sim, de casais católicos, né, de casar na igreja católica. E é o que eu sempre digo, a gente tem realmente que se adequar àquilo. Né? Não, a gente tem que se adequar às normas. Essa norma aí foi um grande furdunço na cidade quando saiu. Elas não são normas da Arquidiocese da Paraíba. Elas são normas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, não cabe a gente seguir essas coisas. Mas isso não quer dizer que a gente possa, sim, fazer de tudo dentro da igreja, de forma alguma. Sim. Temos que ser muito prudentes com ela. Bom senso, né? Exato, é o mais importante. Então, assim, transformar a igreja em uma floresta. Não cabe, sabe? E eu lembro que foi muito assim, Lari, eu tenho 12 casais de padrinhos de cada lado, e agora o que é que eu vou fazer? Também assim, né? Tem uma média de casais de padrinhos que a gente coloca e fique aceitável. Mas assim, não são regras que a gente precisa seguir, não. Entendi. A gente só precisa realmente ser prudente com o que está sendo feito. Eu pensei que era algo mais para todos, né? Não. Bacana. Qual detalhe pequeno em um casamento que você organizou que gerou maior emoção para você? Sempre que tem alguma história assim familiar. Por exemplo, eu não tenho minha mãe e nem tenho meu pai. E eu já peguei casamentos de que a noiva também não tinha os pais. Então, quando a gente acaba tendo um cuidado, porque a gente sabe a falta que faz, né? Então, esses daí me deixam, sabe? Aí eu disse, olha, minha equipe, eu faço tudo, mas não vou ficar perto do altar, vocês ficam, tá tudo certo. Mas a gente acaba tendo... Quando tem alguma história, e na época da pandemia também, nós tivemos muitas histórias de pessoas que perderam familiares para a Covid. Então, quando ia se realizar o casamento, uma noiva tinha perdido um pai, um noivo tinha perdido uma mãe. Então, esses que mexem com a família são os que realmente acabam deixando a gente mais... Agora me veio uma pergunta, vou considerar essa pergunta. Quem vai organizar o casamento de Larissa? Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Vai ser um pouco difícil. Quem é que vai organizar essa festa? E quem vai ser a assessoria que ela vai contratar? Vai ser um pouco difícil, porque a minha equipe já disse que não quer trabalhar. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho pavor de fazer uma festa pra mim. Estou querendo comemorar meu aniversário agora em janeiro. E eu fico, gente, eu não vou fazer uma festa, não vou organizar isso, não tô afim. Aí minhas amigas fazem, Larissa, vamos organizar uma confraternização. Eu tô fora. Vocês organizem e eu vou. Então, para organizar meu casamento vai ser um pouco difícil. Rapaz, vai faltar a equipe aí, viu? Me diga, dentro da sua rotina, como é que você consegue empreender? O mundo feminino já é difícil empreender, você já relatou alguns casos aí. Como é que você reorganiza numa semana que é caótica assim, a sua rotina? Você tem tempo para você? Tenho que ter. Hoje, né, a gente busca... Eu aprendi... Conseguiu equilibrar. Logo que eu abri minha empresa, o meu pai havia acabado de falecer, né? Então eu comecei a trabalhar com cerimonial por causa do meu pai. E aí, em 2019, o meu pai... A situação dele piorou, nós passamos internados 4 meses, internados porque eu vivi dentro do hospital com ele, e aí ele faleceu um pouco antes de começar a pandemia. A pandemia foi o período mais difícil, para eventos, eu não vou nem dizer, né, para todo mundo foi muito difícil, mas para a gente que trabalha com eventos, tanto a gente, obviamente, parou de trabalhar, e aí a assessoria, ela tinha dia que eu tinha que reajustar data para 20 noivas. Imagine em uma cidade pequena que a gente tem, assim... limitações, né? Isso, e a gente tem uma quantidade X de fornecedores, e aí 20 noivas com o mesmo fotógrafo, com a mesma filmagem, com a mesma decoração, como é que a gente acha data para todo mundo? Então, o meu pai faleceu, eu não tive aquele período de dizer assim, eu vou... agora pensar em mim, eu vou fazer minhas coisas, vou me entender como pessoa, e aí já veio a pandemia, e aí trabalhei incansavelmente. Depois da pandemia abri minha empresa, e aí quando a gente abre a empresa da gente, a gente trabalha triplicado. Então, eu tive um burnout.
pouco antes de abrir minha empresa, eu tive um burnout. Eu parei porque o corpo parou realmente. E aí foi que eu entendi que eu precisava viver o CPF. No meu Instagram eu falo muito de CPF e CNPJ, né? E aí quando isso aconteceu, não, agora realmente eu preciso aprender a viver. E aí quando eu abri a minha empresa, eu tinha muito claro os processos. Então em um dia eu não preciso trabalhar as 24 horas, né? Então eu tenho tudo meu é planilhado, tudo meu é organizado realmente. E aí na segunda-feira eu tenho aquilo para fazer, na terça aquilo outro, na quarta aquilo outro. E aí, quando a gente tem isso muito bem especificado, a gente acaba tendo tempo pra gente também. Então é tudo muito, a minha rotina, ela é 100% regrada para que eu consiga viver o CPF também. Como é que eu contrato, Larissa? Qual é o arroba do Instagram? @Lara Madruga Cerimonial, o profissional, e o pessoal @euLarissaMadruga. Eu compartilho muito mais no meu pessoal do que no meu profissional, porque o dia a dia é intenso. É no CPF. E aí a gente vai mostrando tudo no CPF. Como é que você visualiza o mercado de eventos daqui a 5 anos, com a parte de mentoria, assessoria? Você também atua nessa área de mentoria feminina, né? Já são projetos que logo saem do papel, com fé em Deus, porque foi também uma coisa que as pessoas foram me pedindo, e aí eu fui, não, caramba, eu também não tenho como fugir. Bacana. Né? Então eu busco compartilhar muito da rotina para que as pessoas entendam que a rotina ela pode ser leve, ela pode ser organizada, e aí eu gosto muito dessa parte, sabe? A rotina para mim é fundamental. Perdão, Não, a mentoria feminina e o mercado daqui a 5 anos, como é que você enxerga? O mercado de eventos de João Pessoa, ele tem mudado bastante, graças a Deus. Eu digo que o mercado de João Pessoa é um mercado muito amador. E ele precisa sair desse amadorismo, até porque João Pessoa está aí, né? Todo mundo querendo vir para aqui. Eu faço muito evento de pessoas que moram fora, que não tem ninguém na cidade e vem aqui só para casar. Então, o mercado de João Pessoa, ele precisa se profissionalizar para que realmente a gente não passe vergonha, né? Para que a gente saiba, consiga abraçar realmente todo mundo que quer fazer evento aqui. Então, o mercado de João Pessoa, ele é muito amador, mas ele tem saído bastante desse amadorismo. Eu tenho conversado muito com outros profissionais e todo mundo está sentindo essa necessidade. Então, se Deus quiser, daqui a 5 anos o mercado de João Pessoa vai ser um mercado exemplar. E aí, Larissa vai estar com sua mentoria. E aí, eu ajudando isso. Exatamente. Ajudando a tornar o mercado exemplar. Eu queria agradecer, Larissa, a sua disponibilidade, mas em primeiro lugar dizer a vocês que a motivação do qual Larissa colocou-se, né, a trabalhar e depois abraçar como seu próprio cerimonial, é a motivação talvez não faça sentido para muitos de vocês, mas que para mim, né, fez muito sentido. Não, eu vou trabalhar para cuidar do meu pai. Então, pensem nisso. Né? Ela deu o seu testemunho sem nem querer, vamos dizer assim, né? Foi falar da sua profissão, mas para mim gerou um impacto muito importante de o quanto tempo eu tenho feito e dedicado aos da minha casa. Né? Ela deixou tudo, né? Encontrou uma profissão que se adequasse a essa realidade. E eu queria agradecer por isso, porque você realmente deu o seu melhor em casa e tem dado o seu melhor na vida profissional a todos aqueles que lhe procuram. Contrato Larissa por isso e por mais. Agora eu tô mais fã ainda. Se eu era fã por causa de uma amiga em comum, agora eu sou mais fã porque eu estou conhecendo pessoalmente. Parabéns. Obrigada. Deixe sua mensagem final e muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu quem agradeço. Eu realmente, tudo que eu vivi foi guiado por Deus, né? Então, só não duvidem. Eu passei por poucas e boas, não contei, infelizmente também não vinha aqui, não cabia contar aqui, mas eu sofri muito para abrir minha empresa e era só Deus dizendo assim, é isso, vá. Então, só acredite, se você quer ser um empreendedor, você quer abrir sua empresa, o que você quiser fazer, só acredite que Deus já está abençoando e vai dar certo, porque tem dado bastante certo do lado de cá.
Parabéns. Muito obrigado. Deus Obrigada. abençoe. Amém.